Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Novidade envolvendo o centroavante Carlos Vinícius. Presidente Harry Macis fez uma reuniãozinha aí, se pronunciou referente a muita coisa importante no São Paulo, inclusive SAF. Tem apresentação, né? Jogador chegando, Newton, Domingos Duarte. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes, vão tacando o dedo no like aí, vão deixando like, porque o like ajuda demais, dá uma moral aqui pro canal, por isso que eu peço like, o like ajuda demais no trampo, no trabalho diário da nossa mídia alternativa. Posso contar com esse like aí, galera? Vamos tacando like que ajuda muito. Valeu, gente! Ó, pra começar, tem uma informação muito ruim mesmo, infelizmente, que é em relação à Live Nation, a empresa que está fazendo os shows no Morumbi, né? O presidente Harry Macis se pronunciou, né, pra jornalista, pra setoristas, pra youtubers, influencers aí do São Paulo, né? Parece que foi uma reunião ali, um bate-papo bacana de feedback em um novo cenário, né? Em um novo cenário de informação, mídia, da forma como as coisas acontecem no futebol. Significa que as coisas estão mudando, né? Nós já sabíamos desse panorama, desse cenário da mudança da informação, mas isso é uma coisa que me deixa bem feliz de saber que a nossa voz está ficando cada vez mais alta, né? E aqui eu preciso sempre de vocês para isso aumentar cada vez mais, mas isso me deixa bastante feliz. E o Harry Macis, junto com esses blogueiros, influencers, youtubers, jornalistas, setoristas, independente de quem estava ali na reunião, ele fala da Live Nation, né? Da empresa aí que participa do controle dos shows do São Paulo, né? Parece que o negócio até 2030, 2031, nós estamos realmente ferrados em relação a isso. Aquela gestão imunda, horrorosa do Júlio Casares, né? O Harry Macis, ele se justifica em relação a isso, que ele fala, não fui eu que fiz. Então o São Paulo, te digo o que tá acontecendo com esses shows, qual que é o resumão da coisa? Que o São Paulo vai perder muitos jogos importantes no Morumbi, Morumbis e até mesmo Morumbi, né? Vou falar também do naming rights, que tem uma questão importante em relação a isso. Vai perder jogos, agendas, né, importantes por conta que já vendeu os shows, né, já vendeu muitos shows e eles atrapalham possíveis jogos importantíssimos pro São Paulo nas temporadas, né, então é uma coisa assim muito ruim. Se eu não me engano, acho que é até 2031, depois eu vou verificar direitinho, mas acho que é até 2031 que tem essa Live Nation aí. E aí, o que impacta diretamente isso? O São Paulo tenta, algumas datas ali, o São Paulo tenta ajustar junto com a Live Nation. O São Paulo tenta falar, essa data aqui, ali, esse jogo aqui não dá, vamos ver um outro dia pra você fazer o show. Tenta ajustar algumas datas que já estavam reservadas que ainda não tem show confirmado, pra melhorar, pra tentar suavizar um pouco na agenda de jogos. Mas é muito preocupante o tempo que o São Paulo já está atrelado à Live Nation e irá perder jogos importantes, irá perder o mando, né? O São Paulo hoje, ele é um time que ele precisa demais do seu mando de campo, ele precisa demais do fator casa, pelo que vem enfrentando. E aí você perder jogos assim é uma coisa que deixa a gente bastante preocupado em relação a tudo isso que nós estamos vendo. Mas, vamos ver. Deixa eu só confirmar aqui a data. É isso mesmo, Live Nation até contrato de exclusividade, isso não importa, né? Ela seria a única que faria. Até 2031. O negócio foi feito em junho de 2025 e iria só até 2028. Mas essa gestão aí deu um presentinho pra gente, né? E fez, né, e estendeu até 2031. Na verdade, tem dois lados. Não é só ruim. O São Paulo precisa do dinheiro, seria uma forma de ter dinheiro. Só que o São Paulo prioriza, essa gestão ela é muito incompetente, ela é muito inútil, né? Porque ela prioriza questões ali que são realmente necessárias, como pagar salários, quitar dívidas. Então eles pegam esses adiantamentos, seja da Live Nation, seja da Mondelez, qualquer tipo de negócio, patrocinador, eles pegam o dinheiro, eles querem o adiantamento do negócio, dos valores para tirar o time da lama, para pagar as dívidas imediatas. Só que
precisaria ser... E tudo isso precisa ser... vai para uma outra conversa, mas tudo isso precisaria ser feito de uma forma muito diferente. O São Paulo precisaria... priorizar futebol para não depender tanto desses negócios que devem ser só um adendo para renda, para faturamento do clube. Então é uma diretoria muito incapaz, muito incompetente, que deveria priorizar o futebol para conseguir um lastro muito maior de dinheiro. Você não pode esperar que 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de 2 ou 3 patrocínios vão salvar o ano do clube. Isso não acontece, isso não se sustenta, isso não é duradouro, longevo para uma administração do tamanho da grandeza do São Paulo, mas isso nós já estamos cansados de falar aqui e de saber, né? Galera, antes da gente continuar, porque tem mais informação bacana, esse vídeo aqui é um oferecimento da Minimal Club. É isso mesmo, parceiro aqui do canal. Conta com essas camisetas aqui, que elas não são só maravilhosas, elas são as melhores camisetas do Brasil por conta desse algodão egípcio. Dá um caimento maravilhoso e uma qualidade no material impressionante. Ela não desbota, ela não amassa, no calor ela não esquenta, ela deixa você fresquinho, né? É uma sensação muito boa e esse caimento maravilhoso. Agora, o que tá acontecendo? Olha, por tempo limitado, viu? Tem que ir aí no primeiro link da descrição. Te digo, vai aí no primeiro link da descrição, já clica, porque o que acontece? Quando você entrar neste link aqui, você comprando 3 camisetas dessa daqui da Minimal Club, você ganha mais uma e uma carteira. Então é muito bacana, né? É muito benefício, mas essa aí é por tempo limitado. Comprando 3 dessa daqui, você ganha mais uma e uma camiseta por esse link aí da Minimal Club e usando o meu cupom Te Digo. Então vai aí, que é muito bacana, eu garanto demais. Minimal Club, simplesmente maravilhosa. Camisetas, as melhores camisetas do Brasil, conta com esse algodão egípcio aqui, simplesmente espetacular. Galera, continuando, valeu Minimal Club. Galera, continuando aqui, naming rights, né? O São Paulo, assim como fez com a Live Nation, em um contrato diferente, né? Um contrato de shows e fazendo ali, vendendo, né? Shows e meio que alugando, né? Falando a grosso modo aqui, meio que alugando o Morumbi, o São Paulo corre atrás de naming rights também, né? Pra alterar, teve a BYD, né? Que o São Paulo queria recentemente, teve um negócio que aparentemente não andou, ainda acho que tem uma mínima possibilidade. Perdão. O São Paulo foi pra cima da BYD numa situação de Morumbi, né? Queria uma situação parecida. Por quê? Porque o contrato com a Mondelez, que fez o Morumbis, né? Os chocolates, os doces, aquela coisa toda, que fez do Morumbi, o Morumbis, o contrato de name rights está chegando ao fim. Então o São Paulo precisa de outro. Isso aqui não tem problema, né? Aqui não tem problema. Mas, de novo, é a mesma coisa. É uma gestão que tá vendo que isso não está sendo suficiente. É uma gestão que tá vendo que não é só vender não é. Esses negócios de naming rights, de Live Nation, de tornar o Morumbi uma casa de shows, tudo isso é válido. Tudo isso são propostas de negócios válidos, mas isso não pode ser o foco principal para faturamento e rendimento do clube. O foco principal tem que ser vender jogadores da base, ganhar títulos, valorizar jogadores do elenco, sejam eles da base ou do elenco. Então a gente está cansado de saber disso. Não pode. Tem que ter o naming rights, tem que ter mais patrocínio master, pode fazer o Morumbi casa de show quando não forem datas importantes, mas isso não sustenta. Não estão percebendo que isso não adianta, que o São Paulo já vem fazendo isso há muitos anos e não adianta. Precisa investir. Você quer ganhar dinheiro com futebol? Pelo amor de Deus! Quer ganhar dinheiro com futebol? Invista no futebol. Esses patrocínios, esses negócios à parte que devem ser feitos e são interessantes, não vão salvar o clube a longo prazo. É para pagar incêndio imediato. Então, isso é muito claro e muito óbvio para nós. Mas o São Paulo corre atrás agora de naming rights, porque muito provavelmente o Morumbis e a Mondelez sairão do São Paulo, não irão renovar, vai encerrar o vínculo, né? Galera, Domingos Duarte chegou, apresentou boas primeiras impressões do zagueiro Domingos Duarte, né? Não dá para falar muito aqui em relação a isso ainda, é óbvio, mas a 0 de jogo, né? Se comparar com Toló e Dória, Domingos Duarte me pareceu um pouco mais saudável, me pareceu um pouco mais... O Tolói, gente, isso é uma palhaçada, né? Esse cara voltar pro São Paulo. Falam que ele ganha 1 milhão, né? A gente tem história aí de que ele ganha 1 milhão.
Então isso é uma palhaçada, né? Então assim, eu prefiro um cara igual o Domingos Duarte, que pelo menos não tem história ainda com o São Paulo. Se tem uma história boa e o cara volta, beleza. Agora, o Tolói a gente sabia que era horroroso. E aí um cara desse volta pro São Paulo... Então é uma coisa assim simplesmente inacreditável, né? É uma coisa assim muito, muito, muito inacreditável mesmo. Mas boas impressões do Domingos Duarte, que se apresentou, Newton chegando, já jogou, né? Eu acho bacana. Vamos ver esses reforços. Dorival falou que esses reforços são o que ele pediu. Não é que são o que ele pediu, ele está satisfeito até o momento da janela de transferência do São Paulo. Ele está satisfeito com o Vitor Sá, Newton, Domingos Duarte e o Aurélio Buta, né, que tá chegando aí também. Então Dorival se diz pelo menos satisfeito com os jogadores. Isso é pelo menos algo de uma certa forma positivo para nós nos agarrarmos em relação a tudo isso, né? Vamos ver como é que vai ficar o Domingos Duarte aí, que muito provavelmente jogará, né? Pode ser que chegue jogando de titular, uma vez que o Alan Franco já foi apresentado lá no México, né? O Sabino ainda não... temos informações de que o Sabino ele não está 100%. O Sabino é um dos titulares, mas não está 100%. E o Arboleda a gente não sabe, né? Se vai realmente jogar ou se foi só reintegrado para não desvalorizarem tanto o cara, né? O Arboleda é um cara que ele ainda pode... O São Paulo pode ser, né? Que a gente fala, pô, o Arboleda tá reintegrado e tal. Porque o São Paulo não parou de ir atrás e contratar zagueiro. Não me surpreenderia se o São Paulo contratasse ainda mais um zagueiro nessa janela de transferências. Então, o Arboleda ele pode ser que tenha sido reintegrado por uma jogada de negócio. Pode ser que não jogue. Tem uma grande chance de jogar com o Dorival, mas pode ser também que não jogue. Mas... vamos ver como é que fica essa chegada do Domingos Duarte. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aqui nos comentários, é claro. Galera, Luca, né? Uma situação absurda que o São Paulo faz. O Luca ainda não tem proposta oficial do Porto, mas o Porto já demonstra interesse para levar o Luca, assim como fez com o Willian Gomes. É ridículo, né? É ridículo. É ridículo o São Paulo não fazer mais a venda final dos seus jogadores, né? É ridículo isso. O São Paulo precisa fazer igual o Palmeiras está fazendo. É fácil fazer. São Paulo tem os jogadores. Dá sim para fazer vendas igual o Palmeiras vendeu o Endrick, agora vendeu o Estevão, muito provavelmente vai vender o Alan. O São Paulo consegue sim fazer essas vendas como fazia antigamente. Só que parou de fazer, né? Ele não dá oportunidade, não deixa os garotos jogarem e vende por 15, 20, 30, no máximo 50 milhões de reais para o jogador fazer a ponte da Europa pequena, de uma Europa mais baixa, né, para a Europa maior. Então é ridículo, patético. Isso me dá nojo, porque a gente nem aproveita tanto um jogador da base e nem deixa ele deslanchá-lo para fazer a venda final. São Paulo nunca mais fez a venda final dos seus jogadores da base. Precisa fazer isso, como fez com o Lucas. O Lucas, na época, em 2012... foi a venda mais cara da história do futebol brasileiro, quando saiu do São Paulo, né, no quesito jogador revelação, jogador da base. Então isso me dá muita raiva, ver que o São Paulo tá fazendo isso. Agora o Luca é um dos que pode deixar o São Paulo, e é um jogador que a gente não sabe o que é o Luca. O Luca ele começou muito bem, aí caiu um pouquinho, mas também teve muita turbulência na situação do time, do clube, com os técnicos, aí sai Crespo, entra Roger Machado. Tem uma questão de contexto sim pro Luca não render aquilo que a gente tava esperando, mas a gente sabe que o Luca ele é um jogador bom de bola, é um jogador que tem potencial para fazer mais coisas. Só que, pelo andar da carruagem, o Lucas será mais uma das vendas patéticas que essa diretoria faz, né? Que essa diretoria participa. Mas não tem nada oficial ainda. Não tem nada oficial por enquanto, vamos ver como é que vai ficar isso também. Quero saber a opinião de vocês. Galera, uma notícia horrível, né? Uma notícia assim horrorosa em relação a SAF também. O Harry Macis fala que não terá SAF. São Paulo cada vez mais distante. Nós imaginávamos que teria uma ideia de SAF ou não SAF, mas investidores. Harry Macis aparentemente já cancelou não, né? Mas ele meio que acaba com essa história, com esse assunto, falando que o São Paulo não vai abrir as portas para
virar SAF, para discutir SAF ou ter um grande investidor como o Diego Fernandes queria fazer. O que seria algo positivo pelo contexto que nós vivemos, pelo contexto do clube. Mas, pelo que nós temos de momento, não vai mudar absolutamente nada na estrutura organizacional e da forma como o São Paulo tem feito as coisas. Isso pra mim é uma coisa muito ruim, porque assim, eu já falei isso aqui inúmeras vezes pra vocês. Pode me falar, te digo, mas SAF também não é ideal, tem vários cases de SAF que são ruins. Concordo. Mas essa gestão, Harry Macis, agora o Harry Macis ganhou uma sobrevida, né? Mas o Macis e tudo que vem antes, Casares, Leco, Aidar, essa gestão, concordo que o SAF nem é o ideal, mas essa gestão, Belmonte, esses nomes, aí essa forma do São Paulo fazer, eu sou a favor de qualquer outra coisa, não precisava nem ser SAF. Qualquer outro formato, eu sou a favor, mesmo que tenha estudos que sejam piores, eu sou a favor pra não ter que olhar mais pra cara desses caras. Então não é que, tem que ser SAF que é o melhor. Eu concordo que tem os riscos, a SAF tem os seus problemas, também concordo. Mas eu preferiria qualquer coisa do que essa gente que tá no São Paulo. É claro que seria muito mais ideal chegar uma Leila, né? Chegar alguém ali, meio que pessoa física, né? É óbvio que foi por pessoa jurídica, mas dá pra falar de forma prática aqui, de forma popular. Chega uma pessoa ali, um cara com um CPF, apaixonado pelo clube, injetando dinheiro. É que nem assim não conseguem fazer no São Paulo, né? Então eu sou a favor de qualquer outra coisa do que tem aí hoje, né? E galera, Carlos Vinícius, situação muito interessante. Carlos Vinícius pode deixar o Grêmio e muito provavelmente deixe, viu? Carlos Vinícius não bateu as metas e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Números muito bacanas do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius vocês conhecem, do Grêmio, tava no Fulham, São Paulo já queria em 2025, queria muito e agora volta toda essa história. Carlos Vinícius tem 5... eu não sabia disso. De julho a julho, né, pegando um ano, 2025 para 2026, ele tem 58 jogos, 28 gols. É um cara que faz gol, né? É um excelente centroavante, principalmente falando nível Brasil, né? E aí agora ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Carlos Vinícius, ele não está, né? Hoje ele está mais desvalorizado de quando ele foi pro Grêmio e saiu da Premier League, né? Hoje ele tá mais desvalorizado. Nós vemos hoje uma chance financeira talvez mais favorável pro São Paulo fazer alguma movimentação em relação ao Carlos Vinícius. Muito porque tem essa situação vexatória do Caleri, Tapia e André Silva, né? André Silva e Tapia não podem jogar por questões técnicas e o Caleri é um cara que vai custar quase 3 milhões de reais por mês pro São Paulo. Então acho que é para considerar, né, essa questão do Caleri. E contratar um cara tipo o Carlos Vinícius. A história volta de forma muito parecida, porque o Carlos Vinícius entrou no radar do São Paulo lá atrás. Carlos Vinícius entrou no radar naquelas negociações antes, né? O São Paulo quase contratou o Carlos Vinícius por conta da lesão do Caleri. É sempre em volta do Caleri, né? Então eu acho que o destino tá pedindo essa troca, né? São Paulo tava atrás de centroavante, aí foi pra cima do Carlos Vinícius e não deu certo porque o Caleri estava lesionado. Agora o São Paulo tá nessa de renovar, não renovar com o Caleri. Os valores são absurdos, como eu trouxe aqui com exclusividade pra vocês. E aí fala, mas não tem dinheiro e tal. Como que não tem dinheiro se pra renovar... Eu só quero ver se vão renovar ou não o Caleri. Pra renovar com o Caleri vai ser um custo de aproximadamente 3 milhões por mês. Mas te digo, como assim? Ele vai ganhar só 1 milhão e 800... Só, né? Ele vai ganhar 1 milhão e 800 a 2 milhões. Isso é só salário, né? De 1 milhão e 800 a 2 milhões com as metas, com tudo. Fora, São Paulo acho que deve quase 7 milhões pra ele, mais uns quase 10 que ele vai pedir pra renovar como luvas, né? Então são valores altíssimos que se o São Paulo não renovar com o Caleri, pode usar esses valores em outros jogadores e pra mim o Carlos Vinícius seria um nome ideal, uma vez que agora... Um nome ideal, não, um nome muito bom. Um nome muito bom porque eu sei que é um excelente centroavante e o São Paulo precisa dessa posição pra ontem. Pra ontem, uma vez que não renove com o Caleri. Então, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.